A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí, diga amém. Mais um dia o Senhor nos concede de estarmos unidos e reunidos para louvar e engrandecer o nome dEle. Sabemos que a semana se passou e se você está aqui hoje foi ato de Deus para te livrar, para cuidar dos seus passos, para zelar pela sua vida, para que você possa, para que nós possamos estar na noite desse dia engrandecendo o nome dEle. Amém? Vamos orar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, iniciando o culto dessa noite, pois sabemos que viemos aqui adorar o único Deus que reina para todo sempre. Sabemos que o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus fiel, poderoso. Vamos adorar o nome desse Deus que é digno de todo louvor e de toda a nossa glória. Amém? Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana, por mais um dia de culto que Ele tem feito em nós e em nossas vidas. Oremos. Pai amado, te louvo, te engrandeço, glorifico o teu nome, Pai. Te convido, Espírito Santo, para estar conosco na noite desse dia, Pai. Fala ao nosso coração. Visita este lugar com a tua glória, Pai, com o teu poder, com a sua virtude sobre as nossas vidas, Pai. Transforma corações, que almas venham se render aos seus pés, Pai. Glorifica o teu nome, pois eu sei que tu tens sido fiel para conosco, Senhor. Pai, Espírito Santo de Deus, te convidamos, ó Deus, seja bem-vindo, fica à vontade no meio de nós, Pai. Trabalha em nossos corações, visita as nossas almas através do louvor, através da palavra, de cada palavra que iremos falar nessa noite, de cada hino que iremos entoar, Senhor amado. Habita, Pai, entre os louvores, Pai. Fala conosco, Senhor. Ressuscita mortos na noite desse dia, Pai. Visita-nos, pois precisamos de Ti, Senhor. Se passaram uma semana, Senhor amado, que estávamos aqui, viemos Te engrandecer na quarta-feira e hoje, pela manhã também, Pai, falamos contigo. Eis-nos aqui, Senhor amado, diante da Tua presença, te pedimos perdão por falha, Senhor, pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, Pai, por aquilo que fazemos e muitas das vezes não sabemos o que estamos fazendo, mas te pedimos a Tua orientação, Senhor amado. Venha falar conosco em nossos ouvidos, em nossos corações, Senhor amado, que hoje venha ser uma noite de salvação, uma noite de transformação, uma noite de cura, Pai, e do mover do Teu Santo Espírito neste lugar, Senhor amado. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos ali em Teu nome, a Tua palavra nos diz que Tu estarás conosco, Senhor. Então eu creio que Tu estás aqui, Pai, para falar conosco em nosso coração. Eu creio que Tu estás aqui, Senhor amado, para receber cada petição, cada oração, Senhor amado, cada pedido feito pelos Teus filhos. Independente, Senhor amado, do que Teus filhos estejam passando neste momento, Senhor. Seja qual for o problema, seja qual for a situação e a circunstância que seus filhos tenham passado, Senhor, eu creio no Deus que pode mudar o quadro, que pode mudar a situação, que pode mudar, Senhor amado, a adversidade que seus filhos têm passado. Eu creio num Deus que muda quadro, Senhor. Então há poder no Teu nome. Eu creio no Teu nome, Pai amado, e creio, Pai, que a vitória está próxima e que a vitória é certa, Pai. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus te louvo e te agradeço. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o hino da harpa. Amém? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Você pode se assentar. Aleluias. Glória a Deus. Há um canto novo em nosso ser. Nós possamos glorificar o nome do Senhor cada vez mais. Há um canto novo no meu ser. É a voz do meu Jesus. Que me chama bem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, Cristo, nome sem igual. É Jesus com Cristo.
Preso do pecado eu me achei, sem paz no meu coração. Mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, Cristo, nome sem igual, preciso com Cristo, prazer celestial, sua graça divinal, sem asas de amor, riqueza de lá no trono do Senhor. Cristo, Cristo, nome sem igual, Deus celestial, mas funda me levou, provas que seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enchido com Cristo, de prazer celestial. A nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra selar o bom Jesus. Cristo, Cristo, nome sem igual, enchido com Cristo, de prazer celestial. Glória a Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Glória a Jesus. Encontra no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 13. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 7, verso 13 em diante. Amém? Aqueles que acharam e puderem estar de pé, vamos fazer a leitura responsiva. Eu leio o primeiro versículo, a igreja leu o segundo, e assim sucessivamente. Amém? Mateus, capítulo 7, verso 13. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. A igreja. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A igreja. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu,
mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. 28. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Aqui o Senhor Jesus, ele deixa alguns ensinamentos para cada um de nós, no capítulo 7 de Mateus. Primeiro ele vem falando sobre a porta estreita, onde nós devemos entrar, porque o mundo nos mostra portas largas que conduzem à perdição. Então Jesus ele aconselha: entrai pela porta estreita. É mais difícil, mas é ela que vai te conduzir à vida eterna. Depois ele fala e alerta ao seu povo acerca dos frutos dos falsos profetas. E ele compara os frutos dos falsos profetas como uma árvore boa e uma árvore ruim. E logo após ele vem falando sobre o homem prudente e o homem sensato, que edificou a casa sobre a areia, aquele que edificou a casa sobre a rocha. Notamos que Jesus, ele alerta ao seu povo acerca de qual caminho nós devemos andar, qual é o nosso destino, o que nós devemos fazer. E ele fala que todo aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, ele se torna semelhante àquele homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. A palavra de Deus diz que desceu a chuva, bateu os ventos, sopraram e correram os rios, e bateu contra essa casa. Essa casa simboliza a gente, que muitas das vezes só ouvimos a palavra de Deus e não colocamos em prática do nosso dia a dia. Mas ele ainda dá uma dica que aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, ele assemelha essa pessoa como uma pessoa sensata, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus nos deixa esse exemplo como mensagem introdutória no dia de hoje, para que possamos meditar nessas palavras. Porque só ouvir é fácil. Porque você só observar é fácil. Assim como é no colégio, na faculdade, no curso, você tem que aprender e tem que praticar para que você venha a ser bem-sucedido. A palavra de Deus é a mesma coisa. Nós temos que ouvir, praticar e colocar na prática para que o nosso Deus venha se alegrar de cada um de nós. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Eu creio e eu sei que Jesus também está feliz contigo também na noite desse dia. Amém? Vamos adorar o nosso Deus, glorificar o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de louvor e adoração. Amém? Antes vamos apresentar aqui, o pastor vai apresentar as cadeirinhas, as novas cadeiras que chegaram. É bênção para as crianças da nossa igreja, amém? Glórias a Deus, amém, queridos? Vamos chamar a tia Camila, que é líder do departamento infantil, a vir aqui à frente. Nós vamos orar por essas 2 mesas e 8 cadeirinhas que foram doadas ao departamento infantil da nossa igreja. E nós temos de costume apresentar ao Senhor todos os móveis e utensílios
que chegam aqui na igreja para que sejam abençoados pelo Senhor. Eu convido você nesse momento a levantar uma das suas mãos para cá, vamos abençoar, pedir a Deus que venha abençoar as criancinhas, que venham se assentar sobre essas cadeiras, venham aprender a palavra do Senhor aqui no departamento infantil da nossa igreja. Ainda é só uma salinha, nós temos orado e pedido a Deus que nos dê graça, misericórdia e principalmente condição financeira para nós alugarmos o terreno aqui do lado. Se nós assim conseguirmos, teremos outras salas para o departamento infantil, secretaria da igreja, gabinete, almoxerifado, uma sala de oração, que é o propósito do nosso coração. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor, por esta oportunidade concedida ao Senhor, à nossa igreja. Ó Deus, na aquisição dessas 2 mesas e 8 cadeiras, Senhor, que foram doadas, ó Deus, por uma alma caridosa. Muito obrigado, ó Deus amado, por esta vida que se propôs, ó Deus, a abençoar a salinha das crianças, ó Pai, na qual essas mesas e cadeiras eram uma carência do departamento infantil, e nós te glorificamos por isso, Senhor, e te pedimos, ó Deus amado, que tu venhas abençoar, ó Deus amado, a pessoa que assim nos abençoou, ó Pai. Te peço também que tu venhas abençoar, ó Pai, as crianças que se assentarem sobre essas cadeiras, Senhor, que elas venham ser instruídas, ó Pai, no seu caminho, aprender a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus amado, que o Senhor venha abençoar a tia Camila, que é responsável pelo departamento infantil, Senhor, as pessoas que ali a ajudam, ó Deus amado. Obrigado, ó Deus amado, por essa aquisição. Eu quero abençoar e consagrar esses móveis ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela sua graça, pelo seu amor e por sua misericórdia, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, agradecendo a Deus por essa bênção. Graças a Deus. Eu queria pedir aos irmãos que o Miguel aqui, o irmão Osildo, que o Reginaldo, que levasse as mesinhas e as cadeiras lá para a salinha. Agora vamos louvar ao Senhor, orar pelos pedidos de oração. O Vanderlei estará orando pelos pedidos de oração e em seguida nós estaremos louvando ao Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Quem crer no poder da oração? Aleluia, Jesus. Amém? Eu creio no poder da oração. Eu creio no Deus que transforma a vida. Eu creio no Deus que resgata vidas. Eu creio no Deus que faz descer fogo do céu ao seu favor. E se você está aqui nessa noite e crê no poder da sua oração, não apenas no poder da oração do pastor, da liderança dessa igreja, mas na sua oração. É o seu choro, é o seu clamor, é a sua petição que vai mover o coração de Deus. E se você assim crê, se tem um pedido de oração que ainda não escreveu, coloque a mão aí no seu coração e peça agora a Deus, mas peça com fé. Porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que pedem, mas sem fé, ele é semelhante a uma onda do mar. Então você tem que crer no que você está pedindo que vai acontecer. Eu creio assim. Amém? Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua situação, entrega ela para Deus, porque é Ele que vai resolver. Alguns problemas nós podemos resolver, mas existem problemas que só Deus resolve. Amém? Levante as suas mãos aqui e ora por esse pedido, pelo seu pedido de oração, para que Deus venha fazer milagres e maravilha na sua vida. Amém? Pai amado, te louvamos, te glorificamos, pois eu sei que tu tens sido fiel para conosco, Senhor. Pai, aqui estão os pedidos de oração, Senhor. Tu conhece cada pedido, cada palavra escrita aqui nesses papéis, Senhor amado, e muitas palavras, Senhor, ocultam no coração dos seus filhos. Antes deles mesmos, Senhor, colocar para fora essas palavras, tu já conheces, Senhor. Então há poder no teu nome e eu creio que tu pode hoje, ainda no dia de hoje, Pai, fazer maravilha no meio do seu povo, como diz a tua palavra. Eu creio que tu pode transformar almas nessa noite. Eu creio que tu pode, Pai, resgatar pessoas presas, Senhor amado, nas mãos de Satanás. Eu creio que tu pode, Senhor, curar vidas, Senhor, para louvor e glória do teu nome. Eu creio que tu pode derramar bênçãos sem medidas, Senhor, ainda na noite desse dia, Senhor.
Há poder no teu nome para destruir, Senhor amado, as cadeias, para destruir, Senhor, as potestades malignas, para destruir, Senhor amado, a frieza espiritual, tudo aquilo que tem entristecido seus servos, Senhor amado, de te buscar e de te adorar, Senhor. Eu creio no poder da oração, a oração que transforma corações, a oração que levanta mortos, Senhor amado, ainda que esteja 4 dias, a oração, Senhor amado, que faz mover o céu, que faz a natureza, Senhor, parar no poder da tua voz. Ó Espírito Santo de Deus, vem em favor dos seus filhos, Senhor amado. Eu não sei quais são os problemas, eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei o que seus filhos têm passado, mas tu sabes, Senhor. Talvez seja a conversão de um marido, talvez seja a conversão de um filho, Senhor amado, talvez seja um filho aprisionado nas drogas, talvez seja uma porta de emprego, Senhor, talvez seja a sua recuperação de uma vida espiritual sadia contigo, só tu sabes, Senhor. Mas eu creio que cada um que pedir, Senhor, crendo naquilo que está pedindo, há de acontecer para louvor e glória do teu nome. Pai amado, nós cremos no Deus, Senhor amado, que faz tudo em favor da tua palavra. Assim como tu nos ensinaste a oração do Pai Nosso, Senhor, eu creio que tu há de fazer em nosso meio ainda hoje maravilhas. Venha, Senhor, fala conosco. Transborda, Senhor, as maravilhas no meio do seu povo, Senhor. Que talvez, Pai, no dia de amanhã, ou depois da manhã, ou na semana que vem, haja testemunho da oração dos seus filhos, Senhor, feito na noite desse dia, Pai. Se for porta de emprego, talvez pessoas que amanhã vão acordar cedo, Pai, entregar currículo, ou até mesmo correr atrás de um emprego, Senhor. Eu creio no Deus que pode preparar o seu ambiente, Senhor amado. Eu creio no Deus que pode mover esse papelado em favor dos seus filhos. Eu creio em Ti, Senhor amado. Espírito Santo de Deus, aqui estamos para Te louvar nessa noite, Te agradecer, pois sei que Tu és fiel, Pai. Faça maravilha no meio de nós, Senhor. Habita entre os louvores. Opera maravilha, salva, cura, batiza com o Seu Santo Espírito, Senhor. Liberta seus filhos que estão presos, muitas das vezes com o pecado de estimação, Senhor. E muitas das vezes a resposta não vem por causa disso. Há poder no Teu nome, Senhor. Que seus filhos venham a ser libertos, que seus filhos venham reconhecer, Pai, que não é mais servo nem escravo do pecado, mas sim servo, Senhor, escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. Dê força aos seus filhos, Senhor amado, para continuar de pé. Talvez muitos entraram nessa noite desanimados, Senhor, triste, pensando até mesmo em desistir, mas eu creio no Deus que dá força, que restaura os seus filhos para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Pai, que a nuvem da Tua glória venha mudar situações na noite desse dia. Que a nuvem da Tua glória e do Teu poder, Senhor amado, venha restaurar a alma para louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio no poder da oração, Pai. Eu creio no poder da oração. Liberta, salva, cura, batiza, Pai. E leva para o céu aqueles que creem em Ti, Senhor. É no nome de Jesus que eu Te louvo. Amém e amém. Glória a Deus. Muitas olhos fechados nessa noite. Vamos iniciar esse ponto. Vamos iniciar esse momento de louvor, adorando o nome do Rei dos Reis. Aleluia, Deus bendito, glória. E muitas vezes a gente não dobra os nossos joelhos, não oramos. Eu convido você nessa hora a esquecer seus problemas, por mais difícil que seja, e entregar totalmente a tua oração ao Senhor nessa noite. Se entregue na presença de Deus, se entregue na presença do Senhor, entregue todo você, não peça nada nessa hora, peça apenas que a bondade e a misericórdia do Senhor seja sobre a tua vida, seja sobre este lugar, que a Shekinah do Senhor venha ser derramada sobre este lugar, sobre as nossas vidas nessa noite. Aleluia, eu convido você a fazer essa hora. Aleluia.
vez, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a tua glória. Todo seu amor, Infinita humildade, servo de todos os irmãos. queremos entronizar, ó Pai, a Ti, um trono de louvor do coração, Pai. Aleluia. Oh, Deus, que a tua igreja venha saber te adorar, ó Pai. Oh, Deus, vivemos um momento, ó Pai, em que necessitamos te adorar, ó Deus. Em que necessitamos, ó Deus, oh Pai amado, abrir os nossos corações diante de Ti, Senhor. Aleluia. E nos constranger, ó Deus, com a Tua presença, Pai. Queremos nos constranger nessa noite, Senhor, com a Tua presença, Deus. E que o Senhor venha derramar mais de Ti, Senhor, mais de Ti sobre nós, ó Pai. Abre o Teu coração nessa hora, abre o Teu coração para o Senhor, e peça, Senhor, venha sobre a minha vida, vem sobre mim, ó Deus. Derrama mais de Ti, ó Pai, derrama mais da Tua presença, Senhor. Derrama mais sede de Te buscar, ó Pai, mais sede de estar diante de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, ó Deus, mais de Ti, Senhor. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Só a igreja. E Ele cresça, eu diminuo. Oh Deus, possamos estar compreendidos diante de Ti, Deus, pois a Tua glória ela é infinita, Pai. Oh, aleluia. Servo de todos os irmãos, e Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, Senhor amado, que essa noite venha ser diferente neste lugar. Que essa noite nós possamos ser impactados pela Tua unção, Senhor. Ser impactados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Sermos constrangidos, Senhor, pelo Teu amor, ó Deus. Senhor, porque se não for para Te adorar, ó Pai, oh Deus, de nada vale estarmos aqui, Senhor. De nada vale vivermos no mundo, Senhor, tão corrompido, ó Deus, se não for único e exclusivamente para Te adorar, ó Pai. Aleluia. Se não for para Te adorar, para que me servir? Se não for para Te servir, eu estou aqui. Se eu quero Te adorar, Senhor, estou aqui. Declare mais uma vez, se não for
servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Louva o Senhor com as suas palmas, amém?
Temos o coração adorador. Que nós nessa noite possamos declarar: adorador é tudo que eu sou. Aleluia. Nada e ninguém poderá calar a voz de um adorador. Se você subir aos céus, o Senhor ali está. Se você descer no mais profundo abismo, o Senhor estará contigo também. Aleluias. Porque a palavra do Senhor diz que Ele estará contigo, comigo. Aleluia. Até a consumação do século. Aleluia, que você possa ser um adorador. Tudo que eu sou. Se Deus me for, quem poderá?
Senhor, querido, querida. Porque quando você está cansado, quando você está triste, quando você está desanimado, é a força desse Deus que te sustenta. É Ele que te levanta todas as manhãs. Aleluia. É Ele que te sopra fôlego de vida. Aleluia. É Ele que traz alegria quando a tua noite é de tristeza. Aleluia. E a única coisa que nós podemos fazer é adorar. Aleluia. É adorar esse Deus maravilhoso. Adore a Ele nessa noite. Adore a Ele nessa noite. Adore com todo o teu ser, com toda a tua força. Aleluia. De quem te adora, Senhor, adora eu que sei, adora eu que sou, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és,
ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só aquele que veio aqui para ver o Senhor, dê um brado de júbilo a Ele, glorifique e exalte o nome do Senhor, pois não há outro lugar senão a casa do Senhor para vê-lo. Só quero ver você. 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 Glórias a Jesus, amém? Amém, igreja? Tá fraco? Amém, igreja? Amém. Pode sentar, Maria. Deus te abençoe. Quem quer ver Jesus aqui, diga amém. Amém. Você quer ver Jesus mesmo? Então você vai ter que morrer agora para ver Jesus. Amém? Estou brincando. Temos que, assim como esse louvor, o Ministério de Louvor pode descer? Obrigado, Deus abençoe. Assim como disse o louvor, só quero ver o Senhor Jesus Cristo. Para ver Jesus, tem que abrir os olhos espirituais para enxergar a graça, o amor e a misericórdia do nosso Deus que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Quero parabenizar aqui o Reginaldo e o Vanderlei, que ontem tiveram uma missão impossível, quase que impossível aqui na igreja, na quarta-feira, se não me falha a memória,
deu um vento muito forte e arrancou a lona da propaganda da igreja ali na frente. E quando nós chegamos aqui para o culto de quarta-feira, a lona estava ali dentro da igreja. Graças a Deus, um vizinho nosso da frente aqui, ele viu e terminou de arrancar e jogou ali dentro. E ontem os irmãos estiveram aí nesse trabalho árduo. Não deu para eu vir porque eu estava trabalhando. E eles vieram, colocaram a lona no lugar. A lona já está precisando de outra, está bem ressecada, mas no futuro nós estaremos fazendo, mandando fazer outra lona, colocando ali no lugar. Se Deus nos abençoar, nós vamos fazer uma placa de aço escovado. Se não der, a gente permanece nessa lona aí até a misericórdia do Senhor vir sobre as nossas vidas, amém? E o irmão Osildo, toma cuidado com o Sérgio Moro. Cadê o irmão Osildo? Está ali escondido atrás da placa. Toma cuidado com o Sérgio Moro, que ele foi chamado para depor. Você que não tem o Facebook, não está no Facebook da igreja, depois você adiciona a gente lá, ICEPAV, e você vai ver o irmão Osildo, que é aquele irmão bonito que está lá atrás, sentado lá na frente do computador, depondo para o juiz Sérgio Moro. Foi uma bênção, ele teve uma criatividade sem igual, e o homem parecia um artista, parecia até Lula, né? Vai tentar colocar aí, ele vai tentar colocar ali para os irmãos ver. A condição de foi acusados. Uma bênção, por quê, queridos? Porque a festividade do Dia das Crianças, ela mudou de data 2 vezes. Ela seria no dia 14, aí a tia Camila pediu para nós jogarmos para o dia 7, mas no dia 7, agora de outubro, ficaria muito apertado para organizar tudo. Aí jogamos para o dia 7. Aí nós dois conversando, ela falou, pastor, só espera um minutinho, eu posso mudar de data? Eu falei, pelo amor de Deus, mais uma vez. Aí jogou para o dia... Aí ela perguntou se poderia arrumar uma outra data, nós jogamos para o dia 21. O irmão Osildo prontamente gravou um vídeo, foi chamado para depor, né, abençoado? Sérgio Moro chamou ele por uma delação abençoada. E ele está aí, pode soltar para a igreja ver? Som. Esse é o irmão Osildo, é aquele irmão bonitão que está sentado lá atrás. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para fins do julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Na verdade, meritíssimo, a única informação que eu tenho nesse momento é que a festa das crianças passou do dia 7 para o dia 21 de outubro, lá na Igreja Cristã Palavra da Vida. Mais uma informação além disso eu não tenho, infelizmente. Na verdade, eu nem sei porque que eu fui chamado até aqui. Não tem nada a ver com isso. Glórias a Deus, amém, querido? A ICEPAV tem artista, né? O homem teve o privilégio de sentar frente a frente com o juiz Sérgio Moro. Amém, queridos? E graças a Deus ele foi absolvido, veio correndo de Curitiba hoje para estar aqui no culto conosco. Claro que isso aí é uma charge, é uma brincadeira, mas a criatividade do irmão foi sem igual, abençoado. Que Deus continue abençoando sobremaneira a vida do irmão Osildo, a vida da esposa Ana. E é isso aí, queridos. Temos que trabalhar para Jesus, ter criatividade, e uma brincadeira saudável sempre é bem-vinda. Está no Face da igreja, você que não tem o Face, depois você vai lá, ICPAVI, ICEPAV. Acessa lá, busca lá, faz uma solicitação de amizade, você vai ver todas as programações da nossa igreja. Agora vamos a uma meditação da palavra do Senhor. Eu estou sem relógio. Sem relógio de pulso, sem relógio de parede. Deu para consertar o relógio não, Reginaldo? Aqui o Thiago me arrumou. Isso aqui não é um relógio, rapaz. Misericórdia. Quando é que eu vou ter um relógio desse? Dá até para botar na parede. Ó. Um dia eu vou ter um relógio desse. Meu Deus. Vamos lá, queridos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Não dá nem vontade de pregar. Acho que vou ficar, né, olhando para o relógio aqui o tempo todo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, é 8h20. Vamos tentar até as 9 horas da noite expressar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em nosso coração. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Conforme você for achando, eu gostaria que você se colocasse em pé, em reverência à palavra do Senhor, para que todos nós, em conjunto, possamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. A partir do verso de número 11.
Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. Quem achou, diga achei. Graças a Deus, a igreja está afiadinha na palavra do Senhor. Diz assim: e aconteceu poucos dias, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por todas as terras circunvizinhas. Amém? Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, ó Pai, por tua palavra que acabara de ser lida e será ministrada ao nosso coração nesta noite. Fala conosco, ministra, ó Deus, ao coração da sua igreja. Ó Pai, que todos nós possamos sair daqui cientes daquilo que o Senhor tem guardado para o nosso coração. Muito obrigado, meu Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Você pode tomar o seu assento. O tema da mensagem em que nós estaremos ministrando nesta noite é: o Senhor está olhando para você e ninguém vai enterrar o que é seu. É o tema que Deus colocou no nosso coração, que ninguém vai enterrar aquilo que é seu. Acabamos de ler, queridos, um texto, acredito eu, muito conhecido pela igreja, que fala justamente da viúva da cidade de Naim. Deixa eu só fazer um adendo aqui para a igreja. Algumas pessoas leem esse texto e muitos pensam que Naim era esposo da viúva, mas não era. Naim era uma cidade. Amém, queridos? Algumas pessoas, elas entendem, né, ao ler, que Naim era o esposo. Não era. Naim era a cidade na qual o Senhor Jesus Cristo ele se deslocou com alguns dos seus discípulos e uma multidão que o seguia. O Senhor ele acabara de sair da cidade de Cafarnaum, onde ele havia operado um milagre sobre o servo do centurião de Cafarnaum, e aproximadamente 10 horas depois dele operar esse milagre, cerca de 45 a 50 quilômetros, onde era a distância de Cafarnaum para a cidade de Naim, eles aproximadamente de 8 a 10 horas depois, caminhando uma grande multidão, seguindo ao Senhor Jesus Cristo, alguns dos seus discípulos, eles chegam na cidade de Naim. Propósito, creio eu, do coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Jesus passou nessa cidade justamente para operar um grande milagre na vida daquela mulher. E a cidade de Naim, ela tem como um sinônimo cidade ou aldeia da consolação, ou aldeia daqueles que são consolados. E interessante que, ao pesquisar em cima desse texto, em cima do nome da cidade, nós acabamos descobrindo algumas coisas, e eu queria passar para os irmãos. Além da cidade, ela viver do plantio do figo, da criação de animais, a cidade, a sua renda per capita, mesmo sendo uma cidade pobre, uma cidade pequena, e alguns estudiosos chegam a dizer que era uma cidade aconchegante, uma cidade que muitos gostariam de se fazer presente nela e de morar naquela cidade. E a renda per capita daquela cidade era justamente do plantio do figo, da criação de animais e mais plantio de 3 plantas ou de 3 vegetais que eram muito usados pelo povo de Deus. Ali havia o plantio do trigo. Eles viviam
do plantio do trigo, eles plantavam o trigo, e nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela dá algumas alusões a respeito quando se fala do trigo. O trigo é a principal matéria-prima para a produção do pão. Nós sabemos disso. Se você for numa padaria hoje e não tiver trigo, não tem pão. Não tem aquele pão de sal que você gosta, não tem aquele pão doce, não tem aquela broa que muitos gostam, aquele pão de coco, aquela broa de coco que eu gosto com uma manteiguinha. Então, amados, eles viviam da plantação do trigo, e com o trigo se fabrica o pão. E lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6, no verso de número 35, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que eu sou o pão da vida, e aquele que vem até mim nunca terá fome. Então nós podemos ver que mesmo sendo uma cidade pequena, uma cidade que era uma cidade pobre, mas haviam coisas essenciais para a sobrevivência daquele povo. Outra planta que eles tinham ali, outro vegetal que eles cultivavam ali, era o azeite. Não o azeite, mas a azeitona, e nós sabemos que da azeitona se extrai o azeite. E o azeite, ele representa a presença do Espírito Santo de Deus na vida do povo, na vida do crente. Nós vamos ler periodicamente na Bíblia, você que gosta de ler a palavra do Senhor, você vai ver que constantemente se fala do azeite, do derramar do azeite, da unção com azeite. E naquela cidade, na cidade de Naim, ali eles plantavam, eles tinham o costume de plantar o azeite e viver desta plantação. E outra coisa que eles plantavam ali era parreiras de uva. Eles plantavam, eles tinham a sua vinha, a plantação da sua vinha, e as uvas nós sabemos que nós extraímos justamente o vinho da uva. E o vinho significa, segundo a Bíblia Sagrada, significa felicidade e representa transformação. Quando nós lemos na Bíblia a respeito de uva, a respeito do suco tirado da uva, que fermentado se transforma no vinho, nós podemos ver que o vinho, ele significa, ele traz felicidade, ele traz transformação, ele traz alegria. E nós temos um exemplo muito claro lá no Evangelho de João, no capítulo de número 2, quando se fala justamente das bodas de Caná da Galileia. Quando Jesus e os seus discípulos e a sua família, eles foram convidados a participar de um casamento. E quando eles estiveram ali participando daquele casamento, a mãe de Jesus Cristo, Maria, ela chegou até Jesus e falou: olha, acabou o vinho. E Jesus diz para ela: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim, ele mandou com que trouxesse até ele as 7 talhas, enchesse aquelas 7 talhas de água, e ali ele transformou toda aquela água em vinho, as talhas da purificação. Ele transformou toda aquela água em vinho. E um casamento que tinha tudo para ser frustrado, para ser mal falado pelos convidados e pela sociedade, o Senhor Jesus Cristo chega e transforma toda aquela situação, onde Jesus operou o primeiro milagre do seu ministério. Ele chega ali, transforma aquela água em vinho e não deixa com que a falta da alegria seja participante daquele casamento. Ele chega ali e onde Jesus está, amados? Há presença de alegria. Jesus, ele chegou ali, ele transformou aquela água em vinho para que aquele casamento não começasse em uma frustração. Ele mostrou para aqueles que estavam presentes que ele era Deus, que ele é Senhor e que ele pode transformar coisas que nós jamais vamos imaginar diante dos nossos olhos. Muitas vezes nós achamos que para Deus é impossível, nós achamos que nós não vamos conseguir, nós pensamos muitas vezes que aquilo que está diante dos nossos olhos é impossível de se realizar, e muitas vezes é porque nós não temos as condições que Deus tem, nós não temos a capacidade que o nosso Deus tem, nós não temos o poder que o nosso Deus tem, mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele se apresenta,
quando ele se faz presente, aquilo que estava morto, ele ressuscita. Aquilo que era uma suposta frustração, ele traz uma alegria. Aquilo que aos olhos humanos seria impossível de se realizar, Deus, ele vem, o Senhor Jesus Cristo, ele vem e opera um grande milagre. Por que, amados, que eu trouxe a apresentação desses 3 elementos que faziam parte da renda per capita da cidade de Naim? Eu trouxe para os irmãos o seguinte, que ali eles viviam do plantio do trigo. E o trigo representa a alegria em Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vir a mim não terá fome. Ali eles plantavam a azeitona, e da azeitona nós conseguimos extrair o azeite. O azeite representa a presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Ali eles plantavam a uva, e da uva se extrai o vinho, o suco de uva que fermentado se transforma no vinho, e o vinho representa a felicidade, representa a transformação. E quando Jesus Cristo ele chega nessa cidade, quando Jesus Cristo ele sai da cidade de Cafarnaum, depois de ter operado um grande milagre na vida do servo, do centurião de Cafarnaum, Jesus Cristo ele caminha cerca de 8 a 10 horas, cerca de 45 a 50 quilômetros, até chegar à cidade de Naim. E quando ele chega ali, ele se depara com um grande cortejo fúnebre, onde o único filho de uma viúva seria enterrado. O texto diz que ela era viúva. Ela já havia passado por uma frustração e por uma perda do seu esposo, do seu marido, daquele que sustentava a casa, daquele que mantinha a casa. O texto não diz quanto tempo ela era viúva, se era 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. O texto simplesmente diz que a viúva estava indo enterrar o seu filho único, o único filho que ela tinha, o único provedor da sua casa, acabara de morrer. E ela estava indo justamente enterrá-lo, levá-lo à sepultura. E a Bíblia diz que quando Jesus chega com uma multidão que o seguia, a Bíblia diz que Jesus vinha com alguns dos seus discípulos. No texto que nós acabamos de ler, no capítulo de número 7 de Lucas, do verso de número 11 ao verso de número 15, que vinha alguns dos seus discípulos e uma multidão seguindo a Jesus Cristo. Uma multidão que estava alegre, uma multidão que estava feliz, uma multidão que estava regozijando, adorando e glorificando ao nome de Deus pelos feitos que Jesus Cristo estava operando. Jesus acabara de operar um milagre sobre o servo do centurião de Cafarnaum. Aquele povo, depois de ter visto o grande milagre que Jesus operou, eles estavam vindo junto com Jesus Cristo até a cidade de Naim. Com certeza, muitos daqueles que estavam ali não sabiam a rota que Jesus Cristo estava tomando. Não sabiam qual era a cidade que Jesus ia. Eles simplesmente estavam seguindo a Jesus Cristo, porque eles viam o grande milagre que Jesus acabara de operar. A grande cura que Jesus Cristo acabara de operar em Cafarnaum. E vinha com Jesus Cristo uma multidão alegre, uma multidão feliz, uma multidão adorando, uma multidão glorificando a Deus, uma multidão exaltando a Deus pelo milagre que Jesus acabara de operar. Eu não sei quais eram os hinos que eles cantavam na época. Com certeza, eles cantavam os salmos de Davi, o salmo de número 51, de repente eles estavam cantando o salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De repente eles estavam cantando o salmo de número 91, eles estavam de repente cantando um salmo de Asaf, o salmo de número 73, estavam cantando de repente um salmo de Salomão, de repente eles estavam cantando uma música, um louvor que foi criado na época, eu não sei, mas eu creio, amados, que pelo texto,
devido ao grande milagre que Jesus Cristo havia operado em Cafarnaum. Aquele povo vinha adorando, glorificando e exaltando ao nome do Deus Todo-Poderoso. E quando eles entram na cidade, se deparam com uma outra multidão, com um grande cortejo. Pelo fato de Naim ser uma cidade pequena, acredito eu que boa parte da cidade estava naquela cerimônia fúnebre, estava naquele cortejo. Porque quando a cidade é pequena, todo mundo se conhece. Todo mundo sabe quem é quem. Se você demora, sabe até o que você almoça e o que você janta. E ali ia aquela outra multidão, naquele cortejo, homens levando aquele esquife, aquele jovem deitado, morto sobre aquele esquife, a sua mãe à beira daquele esquife, daquele jovem chorando, lamuriando, triste, amargurada da vida, e a multidão seguindo a vida daquela mulher, seguindo os sentimentos daquela mulher, vivendo o sentimento daquela mulher. Uma multidão triste, que com certeza ali não tinha ninguém cantando, ali não tinha ninguém adorando, ali não tinha ninguém cantando um louvor: santo, santo é o Senhor, a Deus seja dada a honra, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação, porque o povo estava triste. Aquela mãe estava, aquela viúva estava triste. Provavelmente alguns parentes que estavam à volta estavam tristes. Os amigos tristes, os vizinhos tristes. Todos ali chorando o seu defunto. E há um encontro de uma multidão alegre. E um encontro de uma multidão triste. De um lado, pessoas chorando. De outro lado, pessoas adorando. E Jesus Cristo entrando na cidade, sabedor daquilo que ele ia fazer naquele momento. Sabedor daquele que ele ia operar naquele momento. Muitas vezes, amados, nós estamos vivendo dias gloriosos, dias em que nós estamos felizes, dia em que nós estamos alegres, dia em que nós nada, como dizem os jovens, nada me aborrece. Hoje, nada me aborrece. Hoje é dia de alegria. Por onde você passa, você exala alegria. Por onde você passa, as pessoas vão ver a alegria estampada diante do seu sorriso e diante dos seus olhos. Você está numa multidão de alegrias. Você está alegre, você está feliz por algum feito que Deus operou, por algo que você conquistou, por uma porta de emprego que Deus abriu, por uma cura que Deus operou na sua vida, por uma libertação que Deus fez, por uma restauração que Deus operou no seu lar, e você acorda no dia seguinte que é só alegria. Por onde você passa, você exala alegria. Porém, existem os dias da multidão de tristeza, onde aquilo que eu queria, aquilo que eu sonhava, aquilo que eu almejava, aquilo que eu pensava que não ia acontecer na minha vida, aconteceu. E muitas vezes a tristeza nos abate. Muitas vezes a tristeza vem ao nosso coração. E nós ficamos sem saber o que pensar, sem saber o que falar, sem saber como agir. O que nós mais queremos é chorar, é ficar hermeticamente fechados, não falar com ninguém, não nos comunicar com ninguém. Nós estamos envoltos a uma multidão de tristeza, a uma multidão de amargura, a uma multidão de depressão, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, porque isso, amados, são os contrastes da nossa vida. Muitas vezes nós estamos alegres e muitas vezes nós estamos felizes. E nós, segundo o texto que nós lemos, nós vemos aqui que uma multidão alegre se deparou com uma multidão triste. Eu fico, às vezes, eu comentando com os irmãos aqui, na quarta-feira, no estudo da palavra, que quando eu estou lendo algum texto, quando eu estou lendo a Bíblia, lendo algum livro, eu gosto de ser parte integrante da história. Eu mergulho no texto e me coloco como um personagem da história. E eu fico imaginando aqui aquela multidão feliz,
adorando a Deus, aquela comissão de frente, se deparando com aquela comissão de frente do outro lado de pessoas tristes, de pessoas amarguradas pela morte daquele jovem. Os burburinhos acontecem. Por que eles estão tristes? Por que eles estão chorando? E do lado de cá, alguns falando, poxa, nós estamos aqui enterrando o nosso defunto, e o pessoal do lado de lá dando glória a Deus. Isso é hora de dar glória a Deus. Isso é hora de dizer que Deus é santo. Isso é hora de cantar hinos de louvores e adoração. De um lado de lá uma multidão triste, do lado de cá uma multidão alegre. Eu acredito que Jesus, no meio das duas multidões, porque por onde Jesus passava, as pessoas vinham atrás de Jesus Cristo, ou quando muito vinham apertando o Senhor. E Jesus, no meio daquelas duas multidões, Jesus, quando olha para aquela situação, quando Jesus chega perto da porta da cidade, ele vê uma mãe de um filho único levando o seu filho, uma mulher viúva levando o seu filho para ser enterrado. E Jesus, se movendo de íntima compaixão, Jesus, ele disse para aquela mulher, não chores, não derrames mais uma lágrima, não chores porque chegou a cura, chegou a salvação. Não chores porque chegou a ressurreição para a sua casa. Chegou a ressurreição para a sua vida. Meus amados, muitas vezes nós estamos envoltos em meio à multidão do desespero. Muitas vezes nós estamos envoltos em meio à multidão do choro. Muitas vezes nós estamos envoltos ao meio à multidão da perda, em meio ao desespero, sem saber o que pensar, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. O que nos resta é simplesmente lamuriar e chorar, sem ver uma luz no fim do túnel, sem ver o que fazer. E nós muitas vezes nos perguntamos, e agora? O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida a partir de hoje? A única pessoa que estava ao meu lado, ela morreu. A única pessoa que podia me ajudar, o único mantenedor da minha casa morreu. O que eu vou fazer agora neste dia mau? E muitas vezes, meu querido e minha querida, não é uma pessoa que morre, muitas vezes é uma enfermidade que bate à sua porta, muitas vezes é uma falta de emprego, é o desemprego, muitas vezes é uma luta dentro de casa, muitas vezes é um problema no trabalho, muitas vezes é uma dificuldade na rua onde você mora, muitas vezes o maligno tenta te afrontar e você fica cabisbaixo, você fica triste, você fica amargurado, você fica sem saber o que fazer, mas Jesus Cristo, pela sua infinita graça, pelo teu amor, por sua misericórdia, ele se apresenta diante de você e diz para você, meu filho e minha filha, não chores, não chores, não chores, porque hoje vai chegar um milagre para a tua vida. Aquele que chorava não vai chorar mais, aquele que lamuriava não vai lamuriar mais, porque Jesus Cristo, ele se faz presente na tua vida, mesmo que você ache que nada vai acontecer na tua vida, mesmo que você ache que você está sozinho, mesmo que você ache que nada e ninguém pode te ajudar, Deus se levanta com provisão na tua vida e te diz, não chores. Não chores. Amados, ele andou 10 horas. Jesus não saiu de Cafarnaum à toa para ir de encontro à cidade de Naim. Jesus era Deus, é Deus. E pelo fato de ser 100% onisciente, Jesus já sabia daquilo que estava acontecendo ali. Jesus já sabia daquele ocorrido. E ele veio caminhando. Só que Jesus não chega antes, nem chega depois. Jesus, ele chega na hora certa, no tempo certo. E muitas vezes você se pergunta assim: por que Jesus não operou um milagre ainda? Por que Jesus ainda não se apresentou?
Por que Jesus ainda não operou uma cura? Por que Jesus ainda não abriu uma porta de emprego? Por que Jesus ainda não se manifestou? É porque ainda não chegou a hora para você. Ainda não chegou o momento para você, mas vai chegar. De repente você fala assim, mas eu estou chorando como essa viúva. Amados, a Bíblia diz que ela chorava. A Bíblia diz que ela estava enterrando o seu único filho. Seu marido já estava morto. E o seu único filho ia ser enterrado. E ser viúva na Israel antiga não era para qualquer uma, não. Se o seu cunhado não lhe tomasse como esposa, a situação era pior ainda. Ela não ia ter quem a sustentasse. Ela não ia ter quem pagasse as suas dívidas, colocasse a comida sobre a mesa. Não ia ter ninguém. Ela ia ter que voltar para a sua cidade, para o seio da sua família. E tudo aquilo que ela tinha, supostamente ela perderia. Supostamente ela ia perder a sua casa. Se ela tivesse uma plantaçãozinha no fundo do quintal de trigo, de azeite e de uva, ela ia perder, supostamente perderia. Iam tirar aquilo que ela tinha. Mas Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, ele chegou na hora certa na vida daquela mulher. Ele chegou no momento certo na vida daquele jovem. Sabe o que eu enxergo aqui? Que muitas vezes, antes de Jesus conversar com você, ele vai tocar no seu problema. Antes dele falar com você, ele vai falar com o seu problema antes. Antes dele falar com aquela mulher, a Bíblia diz, e chegando-se, tocou no esquife. Ele tocou no problema antes. Às vezes, amados, nós queremos que Jesus fale conosco primeiro. Não, Jesus tem que falar comigo logo. Jesus tem que falar comigo primeiro. Eu preciso que Jesus venha falar comigo. Mas muitas vezes, antes de Jesus ir falar com você, ele está falando com o seu problema. Ele está dando uma solução no seu problema. Ele está dizendo para o seu problema, pode ir embora, eu cheguei. Pode pegar a sua bagagem e ir para o lugar de onde você veio, porque eu já me faço presente. Ele vai dizer para a enfermidade, vai embora que eu cheguei. Ele vai dizer para a sua luta, pode ir embora porque eu me faço presente. Ele vai dizer para a sua adversidade, pode bater em retirada, porque eu me faço presente no dia de hoje. Ele vai dizer para os seus opositores, pode ir embora, porque eu já cheguei. Ele vai dizer para a morte, pode ir embora, porque a vida, a ressurreição e a vida se faz presente neste momento. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós estamos pedindo para Jesus Cristo falar conosco. Pedimos a Deus, Deus, fala comigo pela madrugada. Deus fala comigo na leitura da palavra. Deus fala comigo em oração. Fala comigo no louvor. Eu não estou dizendo, meu irmão e minha irmã, que Deus não vai falar com você por intermédio da oração, do louvor, da leitura da palavra, da consagração. Mas muitas vezes o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te poupar de algumas situações e vai chegar diante do teu problema, da tua dificuldade, da tua adversidade e vai falar face a face com o teu problema, assim como ele tocou naquele esquife. Ele está tocando no seu problema hoje e te diz para você não temer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é todo poderoso, e quando Deus se levanta com provisão, ninguém pode ir contra o agir de Deus na sua vida. Antes de você enterrar os seus dias,
a sua esperança de dias melhores, Jesus vai vir ao seu encontro. Antes de você enterrar a sua esperança de dias melhores, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai vir ao seu encontro. O que você já enterrou na sua vida? O que você já enterrou na sua vida? Estou falando de pessoas, não. Estou falando de um irmão, de um pai, de um esposo, de uma esposa, de um parente, de um amigo. Estou falando disso. O que você já enterrou na sua vida? Será que você já enterrou a sua alegria? A sua alegria de viver? Algumas pessoas já enterraram a sua alegria. Aquela lamuriação, ó céus, ó vida cruel. Eu sou o mais miserável do ser humano, dos seres humanos. Nada que eu faço dá certo, tudo que eu coloco a mão dá errado. Parece que nada dá certo na minha vida. Hoje eu estava vendo um comediante dando uma entrevista e ele estava falando que ele foi convidado, coitado, só Jesus na vida daquele homem. Ele foi convidado para participar no decorrer da sua carreira. Ele é novo ainda, deve ter a minha idade, é novo, né? Ele foi convidado para participar de alguns programas de comédia de televisão. Ele foi convidado para participar do Cacete Planeta. O Bussunda morreu, o programa acabou. Depois ele foi convidado para participar do Zorra Total. Não. Programa do Chico Anísio. Chico Anísio morreu, o programa acabou. Depois ele foi convidado para participar do Show do Tom. Ele chegou no Show do Tom, 2 meses depois o programa acabou. Ele falou mais uns outros 2 ou 3 lá que eu não lembro. Zorra Total, né? Não foi Zorra Total. Depois o programa do Didi. Foi fazer uma entrevista com o Didi. Fez a entrevista, o programa não foi mais para o ar. Ele falou, Jesus, parece que o problema está comigo. Onde eu chego, os programas acabam. Às vezes, amados, nós achamos que o problema está conosco. Às vezes, nós achamos que nós somos o problema. E nós enterramos os nossos sonhos, enterramos os nossos projetos, enterramos a nossa alegria, nos entregamos para a sorte da vida e perdemos muitas vezes a alegria de viver, perdemos a alegria de estar na presença do Senhor. Isso, amados, é enterrar sonhos. Por isso que eu fiz essa pergunta. O que é que você tem enterrado na sua vida, ou o que é que você já enterrou na sua vida? Quantas coisas você já sonhou? Quantos projetos você já idealizou para a sua vida? Quantas coisas você já disse, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou atrás, eu vou conseguir, eu vou lá. E quando você começa a se deparar com os obstáculos da vida, quando você começa a se deparar com a concorrência, quando você começa a se deparar com as palavras contrárias, por exemplo, você não vai conseguir. Tantas pessoas já tentaram e não foram bem-sucedidas. Tantas pessoas já almejaram e não conseguiram. Será que você vai conseguir? E nós, muitas vezes, tomamos essas palavras para a nossa vida. Enterramos o nosso sonho, enterramos os nossos projetos, enterramos a nossa alegria de viver, de andar, de estar na presença do Senhor. Aquela mulher, ela ia enterrar o último membro da sua família, que era o seu filho. Já havia enterrado o seu esposo. Ela ia enterrar o seu filho. E Jesus Cristo se apresentou. De repente você hoje está prestes a enterrar alguma coisa na sua vida. Você está prestes a enterrar um sonho, um projeto,
algo que nasceu no fundo do seu coração, e você desistiu. De repente você saiu de casa hoje e disse: hoje para mim vai ser a última vez que eu vou na igreja. Hoje a decisão já foi tomada. Eu não vou insistir mais nessa situação. Eu não vou insistir mais nisso. Eu não vou fazer mais isso. Eu desisto. Eu jogo a toalha. Eu não aguento mais. Parece que tudo está errado na minha vida. Meu querido e minha querida, não é tempo de desistência. Meu irmão e minha irmã, não é hora de você olhar para trás. É momento de você erguer a sua cabeça. É momento de você olhar para o alvo da soberana vocação, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É momento de você olhar para a cruz. É momento de você olhar para Jesus Cristo. É momento de você se encontrar com o Senhor. É momento de você pegar aquilo que está sendo uma frustração para a tua vida e apresentar ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. É momento de você pegar o sonho enterrado e desenterrar o seu sonho. É momento de você pegar os seus projetos enterrados e desenterrar os seus projetos e apresentar a Jesus Cristo nesta noite, porque eu tenho certeza que Ele vai tocar naquilo que para muitos morreu na tua vida, e Ele vai fazer ressuscitar dentro do teu coração. Ele vai trazer novidade de vida para você. Ele vai dizer para você não temer. Ele vai dizer para você levantar a tua cabeça. Ele vai dizer para você não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Ele, olhar para a cruz, colocar a tua fé em ação, colocar a sua fé em prática, porque Ele está aqui nesta noite e Ele quer operar um grande milagre na tua vida, meu irmão e minha irmã. Não fique pasmo pelo meio do caminho, não pare pelo meio do caminho, não olhes para trás, mas olhe para a cruz de Jesus Cristo, olhe para Jesus e tu verás o grande milagre que Ele vai operar na tua vida. Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Já são 9 horas. 2 minutinhos para as 9. A Bíblia diz: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Jesus falou para aquela mulher: não chores. Jesus tocou no problema dela. Jesus tocou naquele esquife. Jesus tocou naquele jovem. E Ele quer tocar hoje, nesta noite, no seu problema. Eu não sei qual é o seu problema, mas você sabe. Eu não sei qual era a sua luta, mas você sabe. Eu não sei o que tem feito você chorar, mas você sabe. Eu não sei o que morreu na sua vida, o que precisa ser ressuscitado na sua vida, mas você e Deus sabem. E Ele pode ressuscitar hoje, nessa noite. Basta Ele querer. Aleluia. Basta Deus querer. E Ele pode ressuscitar muita coisa na sua vida hoje. Mas pastor, mas se Deus não ressuscitar, a Bíblia diz que Deus é soberano. Deus, Ele sabe de todas as coisas. De repente Ele não ressuscita hoje, mas Ele vai ressuscitar um dia. Ele vai operar um dia um milagre. O que está morto na sua vida? O que precisa ser ressuscitado na sua vida? O que Deus precisa fazer na sua vida que... O Ministério de Louvor pode cantar, por favor. Que está enterrado. Que você já desistiu. Que você já disse assim: não tem mais jeito, esquece. Isso aqui, nem Jesus dá jeito. Jesus dá jeito, sim. Claro que dá jeito. Muitas vezes a nossa incredulidade nos leva a pensar que Deus não vai fazer nada. Muitas vezes a nossa incredulidade nos leva a pensar que Jesus não vai operar o milagre, que Ele não vai curar, que
que Ele não vai libertar, que Ele não vai abrir uma porta de emprego, que Ele não vai restaurar. Ele vai sim. Faz tempo que eu não vejo a luz. Senão a nossa estada aqui nesta noite seria vã. Claro que nós viemos aqui para adorar, para glorificar, para engrandecer ao Deus Todo-Poderoso. Mas esse Deus que nós adoramos, que nós glorificamos, que nós exaltamos, é o Deus de promessa, é o Deus que abençoa, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que restaura, é o Deus que batiza com o Espírito Santo. É o Deus que opera milagres, é o Deus que ressuscita açoites, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que diz para o paralítico, levanta e anda, é o Deus que diz para o surdo, ouça, para o cego, enxergue, para o mudo, fale, é o Deus que diz para o defunto, levanta-te porque eu estou te ressuscitando neste dia, é o Deus que diz para você na noite de hoje, não temas que eu sou contigo, não esqueça daquilo que eu te prometi um dia, não enterre os seus sonhos, não enterre seus projetos, não enterre aquilo que Deus colocou no teu coração, porque Ele está chegando, Ele está se aproximando, aquela multidão que vinha com Jesus Cristo, adorando, glorificando, exaltando, engrandecendo, se deparou com uma multidão que chorava, que lamuriava, que estava triste, mas quando Jesus Cristo operou um milagre, quando Jesus ele ressuscitou aquele jovem, a Bíblia diz que eles se apoderaram de um grande temor e disseram: um grande profeta de Deus nos visitou no dia de hoje, e ali não veio. Eles adoraram, eles glorificaram, eles exaltaram, eles agradeceram, eles enalteceram, e a multidão adorava, subiu a multidão que lamuriava, e todos subiram para adorar e glorificar, e exaltaram o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Aleluia. Me chama pelo nome. Aleluia. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Vem baixinho, louvor, por favor. Transforma minha vida. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei se tem alguma coisa, algo que você já enterrou na sua vida e que você quer que Jesus Cristo faça tornar a ter vida nessa noite. Sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. De repente você já enterrou a sua alegria, você já enterrou a sua vida profissional, você já enterrou o seu sonho, você já enterrou o seu ministério, você já enterrou a esperança de dias melhores na sua família, você já enterrou a sua saúde, você já enterrou os seus projetos. Jesus hoje quer ressuscitar. Vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Pode vir, Vanilda, aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que quer ressuscitar algo na sua vida. Você que crê que Jesus, Ele pode ressuscitar algo na tua vida nesta noite. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a misericórdia do nosso Deus para a sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que venha ter misericórdia das nossas vidas. O que você precisa ressuscitar hoje? Mas pastor, e se Deus não ressuscitar hoje, tenha fé, creia que Ele está no controle de todas as coisas, creia que Ele é soberano, creia, assim como a oração do Pai Nosso, quando diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Coloque a vontade de Deus em primazia, coloque a vontade de Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós colocamos a nossa vontade primeiro, nós colocamos o nosso querer primeiro,
Nós colocamos o nosso eu primeiro. Nos esquecemos da vontade de Deus, da soberania de Deus. Nos esquecemos que Deus é soberano, que Deus sabe de todas as coisas. E muitas vezes nós queremos fazer uma guerra particular. Só que é uma guerra que você já entra derrotado. Você já entra derrotado. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, falamos: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, Deus, Ele vai operar o meu. Eu ainda estou te esperando aqui na frente. Se tem mais alguém que quer receber a oração nessa noite, ressuscita-me. Eu quero orar por Senhor. De repente você está dizendo: eu desisto daquela causa da justiça, que não tem mais jeito. Eu desisto do meu filho, que não tem mais jeito. Eu desisto da minha esposa, eu desisto do meu esposo, porque não tem mais jeito. Tem jeito sim. Claro que tem jeito. Como foi falado hoje aqui nessa manhã, coloca debaixo do joelho. Coloca debaixo do seu joelho e ore mais ao Senhor. Porque Jesus Cristo vai entrar com provisão. Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, te glorificamos, ó Deus amado, por esta noite. Ó Deus amado, os sonhos que foram enterrados, ó Pai, que foram mortos na vida dessas pessoas, Senhor. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu apresento essas vidas ao Senhor. Eu não sei, ó Deus amado, que foi enterrado na vida deles. Eu não sei, ó Pai, aquilo que eles deixaram de sonhar, ó Pai, e desanimaram no decorrer de suas caminhadas, Senhor. Mas eu sei de uma coisa: Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és o Deus que opera milagre, ó Pai amado. Tu és o Deus que ressuscita mortos, Tu és o Deus que ressuscita sonhos, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que traz novidade de vida para o Teu povo. Por isso, meu Deus, toma a vida desta mulher nas Tuas mãos. Ó Pai amado, eu não conheço os choros dessa mulher. Eu não sei, ó Deus amado, quais são as lutas, as dificuldades, as adversidades, os problemas, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, ó Pai, vai de encontro à casa dela agora neste momento. Visita os quatro cantos da casa desta mulher. Meu Deus amado, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todo o trabalho de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de umbanda, quimbanda, obras nas cachoeiras, nas esquinas, no candomblé, sejam desfeitos agora, agora, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toma a vida dela nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus amado, no nome de Jesus Cristo. Visita, meu Deus amado, a casa dessa senhora nesse momento. Visita a casa desta mulher, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Opera um grande milagre, Senhor. Opera um grande milagre nesta noite. Opera um grande milagre, Jesus. Capacita a tua serva, Senhor. Capacita a sua serva para os dias maus, ó Pai. Capacita ela para os momentos de luta, para os momentos de adversidade, para os momentos de dificuldades, ó Deus. Capacita. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus amado. Abençoa, Jesus. Ressuscita, Pai. Ressuscita. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te adoramos. Me chama pelo nome. Muda minha Aleluia. Ressuscita Aleluia. os meus sonhos. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Me chama para fora. Glória a Jesus. A igreja de olhos fechados. Eu quero saber, eu gostaria de saber, se há alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus Cristo.
Você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor e gostaria de entregá-la hoje, faça um sinalzinho com uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. De repente muita coisa já morreu na sua vida e você não tem mais perspectiva de vida. Eu quero te dizer que Jesus Cristo pode ressuscitar aquilo que está morto na sua vida.